aquele bate-papo que sempre temos. Aliás, começamos na terça-feira passada, né? Muito bem, estou sendo avisado agora pela nossa produção que estamos ao vivo. Estamos ao vivo agora, nesse exato momento, para todo o Brasil e para todo o globo terrestre, através do www.radiomanaim.com.br, também pelo YouTube, né? Os nossos canais digitais da Rádio Manaim. E eu quero já saudar os irmãos que estão acompanhando a nossa programação pela Rádio Manaim, também pelo YouTube. Com a paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos conversar, uma conversa informal, mas muito proveitosa, e vamos aproveitar ao máximo esses minutos nessa noite, porque estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Manaim o pastor Josias Júnior, o nosso gestor. Todo mundo conhece o pastor Josias Júnior, já dispensa comentário e apresentações. Pastor, um abraço, muito bom conversar com o senhor mais uma vez aqui. Sempre aprendo algo novo quando o senhor está aqui no estúdio com a gente. A paz do Senhor, Kleber, a paz do Senhor para você que nos acompanha, que está sempre assistindo, ouvindo a Rádio Manaim e assistindo o nosso canal no YouTube. Eu acho que a gente aprende junto, Kleber, né? A nossa experiência de aprender juntos. E a paz do Senhor para o nosso convidado, que é o Kleber, quem vai dizer quem é que está conosco hoje aqui, você vai saber daqui a pouquinho. Amém. Já, pois não, vamos tirar logo esse suspense. Conosco nessa noite, nós temos aqui a alegria de apresentá-lo, o pastor Maurilo Martins, ele que está em Barra Mansa, no Rio de Janeiro, ali na Igreja Cristã Maranata Ano Bom, ali no Rio de Janeiro. Pastor Maurilo Martins estará subindo ao Manaim, onde amanhã ele será um dos pastores, né, que estarão lá no nosso Manaim Domingos Martins, né, e uma bênção, e onde teremos o nosso seminário para obreiros, ungidos, diáconos e pastores, e nós vamos falar daqui a pouquinho um pouco mais sobre isso. Mas deixa eu chamá-lo, pastor Maurilo, uma bênção contar com o senhor nessa noite aqui. Não estava no script, mas já estava nos planos de Deus. Sim. Seja muito bem-vindo, a paz do Senhor. Muito obrigado, a paz do Senhor a todos, aqueles que nos ouvem e também que nos assistem. Para mim é uma alegria muito grande, uma honra esse convite, participar desse bate-papo e também do culto daqui a pouco. Estou à disposição dos irmãos. Pastor Maurilo, qual a importância, já que o senhor falou do culto daqui a pouco, às 8 horas, horário de Brasília, antes da pandemia, né, nós vivemos um momento ímpar na humanidade. Antes da pandemia, nossos cultos, né, de domingo a sábado, exceto às sextas-feiras, quando o culto no lar, nos lares. Aí veio a pandemia, né, os cultos online. Agora estamos voltando gradativamente aos cultos presenciais. Qual a importância desse culto da família às sextas-feiras para os lares dos nossos irmãos, pastor? Olha, Kleber e Josias, irmãos, o culto às sextas-feiras no lar, em primeiro lugar, é uma revelação da parte do Senhor. E nós somos mais antigos de obra, lutamos esse tempo todo para preservar esse culto, porque era um momento, muitas vezes, do nosso socorro, né? As nossas famílias, como pastores dessa obra, é muito comum a nossa ausência. Então o culto de sexta-feira ficava sempre reservado para aquela bênção particular que sempre nós lutamos para realizar este culto. Eu queria registrar o seguinte: com o advento da pandemia, que foi uma coisa que nos pegou de surpresa, eu conversei isso muito com Josias no início, quando nós vimos que era inevitável fechar as igrejas, eu glorifiquei muito o Senhor pela rádio e também pelo satélite, né? Porque eu posso dar o testemunho aqui da minha casa, né? Nós somos várias vezes socorridos pelo Espírito Santo naquele momento da pandemia, um momento muito duro de afastamento, de insegurança, de aflição, né? E nós fomos assim várias vezes visitados pelo Senhor neste culto da família.
E então eu glorifico muito o Senhor por essa oportunidade deste culto. Que bênção, né? O pastor Maurilo tem um peso diferente, né, pastor? E o culto pela Rádio Manaim, o culto pelo YouTube, nas nossas redes sociais, ele tem uma interatividade muito boa. Isso também é muito bom, porque faz com que a gente tenha um contato direto com os irmãos, que nós não perdemos esse contato olho no olho com os irmãos, mesmo que seja um olho no olho via uma tela de celular ou de televisão, mas não perdemos. A palavra que o pastor Maurílio acabou de dar, o testemunho, ele tem um caráter que os irmãos que estão participando, a grande maioria dos irmãos vão entender muito bem. É o fato de ser uma pessoa que não mora aqui. O Maurilo mora, como você falou, Kleber, em Barra Mansa, no Rio de Janeiro. E eu já tive também a oportunidade, né? Eu vim da Bahia, de Salvador. As pessoas sempre perguntam, aliás, quando perguntam, Maurilo, para mim se eu sou baiano ou pernambucano, eu sempre respondo assim, depende da piada. De acordo com a piada, eu digo se eu sou. Eu nasci em Recife, passei a minha vida... Que for mais conveniente. Que for mais conveniente, é isso aí. Passei a minha vida toda em Salvador, e, quer dizer, parte maior da minha vida, e já há quase 10 anos nós estamos aqui em Vila Velha. E é muito interessante porque às vezes a gente está aqui dentro, no dia a dia, e nós somos como um exército na batalha, né? Então você saca a espada e parte para a batalha, e você está ali naquele dia a dia envolvido com a preocupação, produção de conteúdo, e culto, e gravação, e culto ao vivo, e Rádio Manaim, e programação, e aquela coisa toda, presbitério e tudo mais. E é muito interessante quando vem o testemunho daquele que está longe. E o testemunho que o pastor Maurílio trouxe aqui não difere do testemunho da maioria das pessoas que fazem contato conosco e que corroboram, ou seja, que confirmam, que ratificam esse testemunho. Hoje mesmo à tarde nós recebemos aqui uma família de Pernambuco. Jupi. Isso. Uma irmã de Jupi, a outra de Recife. Isso. Inclusive essa senhora, essa irmã de Recife, me conhece também há muitos anos. Nos encontramos aqui, foi uma alegria, uma bênção. E a palavra, o testemunho é o mesmo. A importância disso que o Senhor nos deu, né? Do sistema de transmissão via satélite, da Rádio Manaim. Às vezes Maurílio, a gente tem a oportunidade de conversar com irmãos que moram fora do Brasil. Uma irmã, uma vez, que mora na Inglaterra, nos encontramos aqui no Manaim. Ela veio a um seminário e ela me contou o dia a dia dela. Ela disse, pastor, para eu ir ao culto, eu pego um trem e eu fico 1 hora dentro do trem. Depois eu pego um ônibus e fico mais tanto tempo. Depois eu pego um segundo ônibus até conseguir chegar na igreja. Sim. Isso no inverno na Inglaterra, você imagina, né? Só é um pouquinho mais rigoroso do que a sua região ali em Barra Mansa, né, Maurílio? Só é mais frio um pouquinho que Barra Mansa. Imagino. E ela disse assim, eu vou ao culto 1 vez por semana, do domingo pela manhã, porque imagina todo esse trajeto de volta à noite. Sim. Eu sou sozinha e tal, meu esposo não tá na igreja ainda, eu tô orando por isso. E ela falou assim, a minha experiência diária é a Rádio Manaim, né? E agora, esse ano, né? Quantas experiências na madrugada da rádio, muito. Ao longo do dia, as mensagens, o aplicativo, quer dizer, o senhor nos deu muitos recursos, né, Maurílio? Muito, eu sou, assim, muito grato. Eu vou contar para vocês rapidamente aqui, eu estive com o pastor Fernando Pita, há muitos anos atrás, numa cidade do Pará. Nós fizemos um mini seminário. Fomos até Belém, depois chegamos a Altamira e fizemos ali um mini seminário, muitos anos. Eu tive a oportunidade de me encontrar com um grupo de jovens. Eles fizeram simplesmente o seguinte, Josias e Kleber. Eles pegaram um barco, 3 dias de barco, descendo o rio, 12 horas de ônibus, e pegaram uma carona com alguns irmãos que iam até esse lugar. Quer dizer, você faz a conta de volta,
né? Participaram conosco de um mini seminário, voltaram mais 12 horas de ônibus, 4 dias de volta, porque agora era subindo o rio, é outro tempo. Então, para os jovens estarem em contato com a doutrina, com a palavra, eles precisavam de férias, porque você somando tudo, isso daria aproximadamente 12 dias. E hoje nós temos esse recurso extraordinário que o Senhor nos deu, não é? Se vocês me permitem a franqueza, eu sou sempre muito direto, né? Quando o Senhor nos orientou sobre o satélite, nós tivemos muitas resistências, até por não entender, né, o que seria daquilo. A obra, eu sempre digo isso para minha família e também para os obreiros que estão comigo. O resumo da obra é obedecer. Isso. É obedecer. Nós não enxergamos o que o Senhor quer fazer. Então, quando o Senhor introduziu o satélite, muitos não entenderam, alguns não gostaram e tudo. E hoje nós estamos de posse de uma ferramenta extraordinária, né? Que esses jovens nunca mais vão ter que fazer isso. O satélite transmite os seminários diretamente para dentro das suas igrejas, né? Agora, voltando ao culto da família, eu me lembro muito bem quando o pastor Rogério foi o primeiro a fazer isso, orientado, né? Ele nos levou a consultar a palavra, abrir a palavra, naqueles 5 minutos após a oração ali. Eu me lembro exatamente da operação que o Senhor fez dentro da minha casa. Olha, nós estamos na obra há 42 anos, nós não damos um passo sem consultar o Senhor. Mas naquele dia ali, no culto da família, a consulta foi assim, algo parecia novo, parecia como você tivesse tomando posse de algo novo, totalmente novo. Tal foi a operação que o Espírito Santo fez. Então eu sou grato, né? Vou dizer isso mais uma vez, por todos esses recursos que o Senhor fez chegar à obra, e especialmente por esse dia, a sexta-feira, que nós aguardamos, né? Assim, com ansiedade. E você vê, nos deu a oportunidade de ver quantos pastores, né? Quanto recurso tem esse corpo da igreja, não é? De Cristo. Quantas mensagens diferentes, quantas características de ministérios diferentes tem à disposição dessa obra. Cada pastor que vai num culto desse é uma mensagem diferente, é um enfoque diferente e é uma operação diferente do Espírito Santo. Então, assim, é uma maravilha poder participar. A gente vive em novidade de vida. Sim. Né? Mesmo a experiência que nós temos. Aproveitando, agora são 7h43, você que sintonizou a Rádio Manaim, nós estamos conversando, e você que colocou o seu televisor, o seu tablet, agora no YouTube, tá vendo e ouvindo, estamos conversando. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Manaim o pastor Josias Júnior e o pastor Maurilo Martins. Ele estará à frente do culto daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, o culto dessa noite, o culto da família, pelo YouTube e pela Rádio Manaim, e também estará no seminário que estará acontecendo amanhã no Manaim de Domingos Martins. E eu vou aproveitar, claro, a presença do pastor Maurilo para perguntar um pouco sobre o seminário amanhã, né? O seminário que terá início às 1h30, ou seja, 13h30, 1h30 da tarde, horário de Brasília, lembrando que deve-se observar um jejum. Terá início hoje, à meia-noite, até às 9 horas da manhã. Isso. Mas vamos falar sobre o seminário, pastor. O que o senhor poderia falar, adiantar, né? Como o pastor ontem falou, uma breve introdução sobre o seminário de amanhã no Manaim Domingos Martins. Bom, eu não vou falar muito para não tirar surpresa. Mas os seminários em si, não só esse vamos participar amanhã, mas os seminários, eles têm tido uma nova conotação do Senhor, né? Porque nós temos recebido da parte do Senhor orientações muito precisas e também voltadas para situações, não é, que nós estamos vivendo no dia a dia. Nós vimos num seminário tradicional, desculpe a expressão tradicional, mas nós vimos daqueles assuntos que nós já conhecíamos, da doutrina,
segura, não é? Uma doutrina firme, já consolidada. Mas os últimos seminários o senhor tem nos surpreendido, às vezes com detalhes de última hora, né? E então o seminário de amanhã, o que os irmãos podem esperar são sequências doutrinárias para balizar, vamos dizer assim, o trabalho dos obreiros, dos diáconos, dos pastores, por que não? Dentro desse novo enfoque que o Senhor tem nos dado, que é o preparo para essa última hora da igreja. É dentro disso que nós vamos tratar o seminário. E é importante dizer também, em relação ao seminário, agora não especificamente em relação ao que vai ser abordado, mas ao seminário como um todo, que apesar dele estar direcionado para diáconos, obreiros, pastores, né, mas ele pode ser acessado por qualquer pessoa. Inclusive está aparecendo na tela agora um QR Code, que se o irmão apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, você já vai receber, você já vai ser redirecionado, seu aparelho, para o link desse seminário, que inclusive pode e até deve ser compartilhado com outras pessoas. Não, apesar do enfoque principal ser direcionado para os obreiros, vamos resumir assim, os obreiros, mas as senhoras vão aprender com esse seminário, os jovens vão aprender com esse seminário, o grupo de louvor vai aprender com o seminário e até pessoas de outras igrejas, de outras denominações que desejarem podem participar. Não é nada escondido, muito pelo contrário. Aliás, isso é a beleza da obra, né? Isso é uma das belezas da obra, na verdade. A nossa mensagem, ela é clara, ela é direta. Não é aquela mensagem que não há nada que seja que não deva ser assistido, ouvido por qualquer outra pessoa. Não, é uma mensagem direta, clara, e esse enfoque do momento profético que nós estamos vivendo, ele é importante que todas as pessoas tenham acesso a esse enfoque. Então, o QR Code está aí na tela, está aparecendo, você pode apontar a câmera do seu celular e você vai ser redirecionado para o seminário. Lembrando mais uma vez que os obreiros deverão observar o jejum a partir de meia-noite de hoje, meia-noite, então. Na verdade, todos os que forem participar. Todos, né, pastor? Devem observar esses. Porque é o seguinte, e o Maurílio talvez possa falar um pouquinho mais sobre isso, não é só uma. Não é simplesmente o conhecimento que é transmitido. Não é um seminário que tem por objetivo, aliás, os nossos seminários, como todos os nossos seminários, não tem apenas o objetivo de formar ou informar. Existe um aspecto espiritual que é a maravilha, é a maneira como o Espírito Santo de Deus age no coração, de maneira que aquela informação que está sendo transmitida e que é uma revelação do Espírito Santo de Deus, ela possa chegar ao coração na mesma operação. Sim. Então o preparo do seminarista, de quem vai assistir, é importante e essa consagração tem esse objetivo, né, Maurílio? Sim, primeiro, com esse jejum nós confessamos ao Senhor nossa dependência, né? Nós queremos dizer que nenhum de nós nessa obra que tem a responsabilidade de dar aulas no seminário se sente dono da matéria. Pelo contrário, né? Para ser muito franco aqui com os irmãos, tem sido uma prova para cada um de nós. Às vezes nós recebemos a orientação das aulas horas antes de começar o seminário e ainda muda alguma coisa. Então, nós temos esse jejum para dizer ao Senhor que estamos dependentes dele, não é? Para tudo. E o interessante, Josias, Kleber, irmãos, a doutrina é revelada, não é? Então, partindo desse entendimento que a doutrina é profética, você não consegue esgotar a doutrina. Ela é profética. Ela não é histórica. Então, o que é que o Senhor tem nos mostrado? E os irmãos vão ver, por exemplo, amanhã a aula sobre dons espirituais, que é uma coisa que nós conhecemos bem, e os irmãos vão ver a conotação que o Espírito está dando, né? O que nós temos notado? Às vezes nós erramos quando nós dissemos assim, é o aperfeiçoamento da doutrina. Não, a doutrina já é perfeita. Ela é eterna e é perfeita. O que está sendo aperfeiçoado é o nosso entendimento da doutrina. Então você pega assuntos que nós já conhecemos há 50 anos,
mas à luz da revelação aplicada para o momento agora, momento profético da igreja, ela toma outra conotação, porque é viva, a palavra é viva. Então, a cada seminário, nós temos aprendido com o Senhor e desperta, não é, Josias, assim, o interesse do próximo. O que será o próximo? Isso mesmo. Não é? Com o que o Senhor vai nos surpreender da próxima vez? Porque é uma fonte inesgotável, né? A doutrina, quando ela é revelada. Em linhas gerais, é isso que nós vamos receber do Senhor amanhã. E o pastor Maurilo Martins estará daqui a pouquinho, faltando 10 minutos, para pouco menos, né? 9 minutos, para o culto às 8 horas, em ponto, horário de Brasília, pelo YouTube e pela Rádio Manaim. E antes de eu liberar o pastor, para ele tem que ir para um outro, né, estúdio, não é tão longe assim, mas ele tem que se preparar. Mas eu gostaria de perguntar ao pastor Maurílio que ele fizesse um breve comentário também sobre o texto, o tema do culto dessa noite, pastor. Então, nós colocamos diante do Senhor e vamos trazer aqui uma palavra aos irmãos sobre o verdadeiro refúgio, apresentando, vamos dizer, a bênção que é poder contar com o Senhor Jesus nos vários aspectos da nossa vida, mas absorvendo dele toda a virtude do refúgio que ele nos dá. Em comparação com as coisas dessa vida, não é? E as pessoas hoje buscam refúgio em várias coisas, mas o verdadeiro refúgio é o Senhor Jesus. Tá bem? Vou falar muito não, Cleber, senão... Mas você pode falar o texto, Maurílio, que os irmãos já vão abrindo o texto a referência do texto. Está no livro de Salmos, no Salmo 42, no verso 5. Salmo 42, 5. Bem, deixa eu então só falar com os irmãos aqui. Você que está nos assistindo agora, está vendo aqui o pastor Maurílio, o pastor Josias, está me vendo também. Eu quero convidar você, fazer um convite a você. Compartilhe o link do culto com seu amigo, com seu vizinho. Dá tempo, faltam 8 minutos, rapidinho, né? Peça o seu filho, o seu sobrinho, que sabe manejar o celular melhor do que nós mesmos, né? Para que possa enviar o link desse culto, para que talvez essa ação que você vai fazer agora vai salvar uma vida. É verdade. E é uma coisa tão simples, mas tão preciosa. E a pessoa pode estar precisando de ouvir uma palavra como essa, que vai ser dita no culto daqui a pouquinho, às 8 horas da noite. Não é isso, pastor Josias? Isso mesmo. O Senhor tem nos dado esse recurso para evangelizar, né? Estamos aprendendo na Escola Bíblica Dominical trigo e joio. É isso? E o trigo é aquele que frutifica e o seu fruto, né, serve de alimento e tudo mais. O joio não. Então, é uma forma de frutificar. As pessoas compartilham fotografias, tanta coisa, né? Então, faça isso, evangelize. Ah, mas eu não tenho essa habilidade com as palavras. Então, mande o link, isso é fácil, até eu sei fazer. Mande o link para o seu parente, o seu vizinho, e será uma bênção. Pastor Maurílio, olha, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Não estava, né, no script, mas mesmo assim o senhor aceitou o convite e nós nos sentimos honrados e felizes com a vinda do senhor. A honra foi toda minha, participar com os irmãos, estou sempre à disposição, tá bem? Vou sair então agora para o culto. Isso. Deixa aqui meu abraço a todos, a paz do Senhor. A paz do Senhor, querido. O pastor Maurílio vai estar se dirigindo, você está vendo pelo YouTube, as imagens aqui nos estúdios da Rádio Manaim. Ele já está se dirigindo para o estúdio. O culto às 8 horas em ponto. Pastor José Júnior, 7h53. O que falar mais do seminário amanhã? Direto do Manaim, Domingos Martins, o nosso povo está com saudade de pisar no Manaim. A gente tem ouvido isso, os irmãos têm feito esse comentário sempre. Nós vamos estar lá amanhã, né? Amanhã cedo a gente sobe o Manaim e de lá nós vamos estar fazendo algumas inserções, algumas entradas ao vivo, e tentando trazer um pouquinho daquele clima, daquele, né, do lugar, daquela experiência que é o Manaim para os irmãos, mesmo que à distância ainda, por enquanto, mas vamos estar fazendo essas entradas, né? Eu vou estar lá, o Jorginho também vai estar lá, Jorge Pessoa, vão estar lá para ir compartilhando com os irmãos da experiência que está sendo ali em cima no Manaim. Tá certo. Pastor Jesus, muito obrigado.
A paz do Senhor, e vamos para o nosso culto às 8 horas, né? Vamos lá, chegando nos preparando para começar o culto. Amém. A paz do Senhor a todos. Vamos ouvir mais um louvor aqui na Rádio Manaim, já nos preparando para o culto às 8 horas em ponto. E você, enquanto isso, vai mandando o link aí para os seus amigos, para os seus familiares, para os seus vizinhos, né? Estamos orando para os nossos vizinhos neste mês. Para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E